Muy bien, para finalizar este grupo de videos sobre arterias, vamos a ver por último las arterias subclavias y las arterias intercostales, ¿ok? Bueno, primeramente vamos a nos concentrar aquí en la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene un origen diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado derecho es una rama normalmente, rama terminal del tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Y si observamos el lado izquierdo, tiene un origen diferente, se origina aquí del arco aórtico, ¿sí? Es una rama colateral del arco aórtico. Entonces, a la derecha es una rama terminal del tronco arterial brachiocefálico y en el lado izquierdo es una rama colateral del arco aórtico, ¿sí? Entonces, el origen de cada una de las arterias subclavias es diferente en el lado derecho y también es diferente en el lado izquierdo. Pero la finalización, cómo terminan las arterias subclavias, es igual a la derecha y a la izquierda. ¿Y cómo termina la arteria subclavia? Bueno, vamos a ver eso. Primeramente, tenemos que observar que las arterias subclavias se dirigen para arriba y para la izquierda, ¿sí? Normalmente pasan por arriba de esta costilla, ¿sí? Que es la primera costilla. Lembren que tiene un pequeño surco para la arteria subclavia en ese lugar. ¿Y esa arteria cómo finaliza? Finaliza normalmente cuando pasa por baixo de un hueso que se llama clavícula. Observen aquí. Aquí es arteria subclavia, ¿sí? Arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia pasa por baixo de ese osso aqui, que é a clavícula, ¿sí? Essa é a clavícula. E quando passa justamente pela metade mesmo, por baixo, muda de nome. E quando passa por aí, já troca totalmente de nome, se chama arteria axilar, ¿ok? Entonces, ¿cómo termina la arteria subclavia? La arteria subclavia termina quando passa por baixo da clavícula para mudar de nome e se chamar artéria axilar, ok? Então se continua como artéria axilar. Mas lembrem que termina quando passa por baixo da clavícula. Bueno, então a origem é diferente no lado direito e no lado esquerdo, mas a finalização é completamente igual. Aqui é a mesma coisa. No lado direito se origina do tronco arterial brachiocefálico e do lado esquerdo se origina aqui da aorta, ok? Muito bem. Mas a finalização é completamente igual no lado direito e esquerdo, porque passam por baixo da clavícula e aí termina. Muito bem. Como estão vendo aqui nessa imagem, dá para entender um pouco. Aqui nessa imagem podemos ver que a artéria subclávia passa entre músculos escalenos. Este músculo escaleno é o escaleno anterior, sim, que vamos estar vendo nas seguintes aulas. E este músculo aqui é o escaleno médio, sim? Então, o que que faz nossa artéria subclávia? A subclávia passa normalmente entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Isso divide nossa artéria em três partes, sim? Em um segmento, esse aqui, que se chama segmento pré-escalênico, um segmento que está entre os escalenos aqui, que se chama interescalênico, e um segmento depois que se chama pós-escalênico, sim? Os que nos interessam são esses dois, pré-escalênico e interescalênico, sim? Pré-escalênico e interescalênico. Por quê? Porque nesse lugar, nesse segmento pré-escalênico, aqui estamos vendo a mesma coisa. Esse aqui seria o segmento pré-escalênico, ¿sí? Aquí sería un segmento interescalênico, y aquí sería un segmento pós-escalênico, ¿sí? Pós-escalênico. Esse segmento pré-escalênico e o interescalênico são os que nos interessam. Por quê? Porque nesse segmento pré-escalênico é onde se originam as ramas colaterais da nossa artéria. E no segmento interescalênico aqui só se origina uma rama colateral, que já vou adiantar para vocês o nome dessa artéria. Essa artéria aqui. Essa artéria é chamada de dorsal da escápula. Dorsal de la escápula. ¿Sí? Escápula. Dorsal de la escápula. É a única artéria que nasce nesse segmento aí, que se chama segmento interescalênico. ¿Sí? O resto, todo mundo, todas as outras artérias, ramas colaterais, se originam aqui no segmento pré-escalênico. ¿Sí? E isso que vamos a ver agora. Quais são as ramas colaterais da artéria subclávia? A primeira rama colateral que vamos estudar em pescoço, então só vou falar que existe, sim, porque vamos estudar isso aqui em pescoço, se chama artéria vertebral, essa aqui, ok?
É uma artéria que vai atravessando alguns orifícios das vértebras cervicais que se chamam foramen transverso. Vamos atravessando os foramen transversos, sim? Temos 7 em total, essa artéria só atravessa 6 das 7, isso aí vamos a ver com pescoço, tá bom? Com cuello, ¿sí? Entonces, esta arteria se llama arteria vertebral, es una rama colateral de la arteria subclavia. Siguiente rama colateral, ustedes ya conocen esta arteria. Esta arteria aquí se llama arteria torácica interna, ¿sí? Ya hemos visto principalmente con diafragma esta arteria que se llama torácica interna. No vamos a repetir de nuevo todo sobre a arteria torácica interna porque ya hemos visto con diafragma. Entonces, a torácica interna, esta aquí es una rama colateral de la arteria subclavia. Es una rama colateral de la arteria subclavia, ¿sí? Seguinte rama importante. Aqui temos um pequeno tronco. Este aqui. Este. Ese tronco es llamado de tronco tirocervical. Tronco tirocervical, ¿ok? El tronco tirocervical presenta varias ramas terminais. ¿Sí? Essa, por exemplo, aqui se chama cervical ascendente. Cervical ascendente. Essa aqui, por exemplo, se chama transversa del cuello, ou podem chamar também de cervical transversa. Essa rama colateral aqui, por exemplo, se chama supraescapular. Sim? E tem uma artéria aqui, essa aqui, que é a que mais me interessa agora, que vocês aprendam, esta aqui, que se chama artéria tiroidea inferior. Importante que lembrem dessa artéria aqui, a artéria tiroidea inferior. Importante que lembrem. Por quê? Porque é uma artéria que irriga uma glândula muito importante no corpo humano, que se chama glândula tiroide. Então, essa artéria tiroide inferior irriga a glândula tiroide. E eu quero que lembrem dessa artéria. Então, uma das ramas do tronco tirocervical é a tiroidea inferior, ok? Vamos a ver de novo isso quando estudemos glândula tiroides, tá bom? Seguinte, essa artéria aqui, se chama tronco costocervical. Tronco costocervical, ok? Esse tronco costocervical se chama assim porque se divide em duas ramas. É uma rama cervical, essa que eu vou colocar aqui, essa que vai para cima, se chama cervical profunda, sim? E a outra que vai para baixo, a que me interessa mais ainda, essa aqui, sim? Essa artéria se chama artéria intercostal suprema, sim? Que provavelmente vão lembrar, principalmente quando falamos de artérias bronquiais. Se chama intercostal suprema. Por que é tão importante essa intercostal suprema? Porque essa intercostal suprema é quem origina as primeiras intercostais, sim? As primeiras artérias intercostais posteriores. Especificamente as 3 primeiras, sim? Na maioria das vezes pode variar, mas as 3 primeiras ela origina, ok? Então, repito de volta, esse tronco aqui se chama tronco costocervical, que se divide em uma cervical profunda e outra que me interessa aqui, que é a intercostal suprema. A intercostal suprema origina 3 artérias intercostais, as 3 primeiras, ok? Muito bem. E por último temos a artéria que já tinha mostrado para vocês, que é a dorsal da escápula. Vamos ver aqui. A dorsal da escápula é essa aqui. É a única artéria que se origina aqui no segmento interescalênico, se chama artéria dorsal da escápula, sim? O resto todos se originam aqui nesse segmento que é o segmento pré-escalênico, sim? Aqui, por exemplo, estamos vendo a artéria vertebral, aqui estamos vendo uma parte da torácica interna, esse é o tronco tirocervical com as ramas, essa é a cervical ascendente, cervical transversa, transversa del cuello, supraescapular, e a que mais me interessa é essa aqui, que é a tiroide inferior, que está indo para a glândula tiroides, sim? E aqui temos o outro tronco, que é o tronco costocervical, que origina a cervical profunda, e aqui me interessa mais, que é a intercostal suprema, sim? E por último, então, estamos vendo aqui a dorsal da escápula. A dorsal da escápula nasce no segmento interescalênico, Essa artéria também pode ser uma continuação da cervical transversa aqui, sim? Na maioria das vezes é isso aqui.
é uma continuação da cervical transversa, ou transversa del cuello. É como se fosse uma rama terminal dela, sim? Porque aqui é a transversa del cuello, sim? Mas algumas vezes se origina diretamente da subclávia e acontece o que eu falei para vocês, que é uma rama colateral da subclávia, só que em outro segmento, que é o segmento interescalênico, ok? E com isso finaliza a artéria subclávia, sim? Por último, para finalizar aqui a apresentação de artérias, vamos a ver artérias intercostais, ok? Vamos fazer assim. Em total, no tórax, temos 12 artérias intercostais. 12 anteriores e 12 na parte posterior, ok? 12 anterior e 12 posterior. Vamos a nos concentrar primeiramente nos anteriores, ok? Que são mais fáceis. Para poder entender bem as artérias intercostais, temos que ver duas artérias ou tentar de lembrar de duas artérias importantes. Esta aqui, que é uma rama da subclávia, que já tínhamos visto com diafragma, é chamado de torácica interna, sim? E a outra que está aqui embaixo, essa aqui, é uma rama terminal da torácica interna, se chama artéria musculofrênica, que também tínhamos estudado com diafragma. Por que estou falando dessas artérias? Porque da torácica interna, aqui da torácica interna, se originam normalmente as 6 primeiras intercostais anteriores, ok? As 6 primeiras intercostais anteriores se originam diretamente da torácica interna, ok? Então, quanto falta para completar as 12? Outras 6, né? As 6 últimas. As 6 últimas intercostais anteriores, as 6 últimas intercostais anteriores se originam normalmente da musculofrênica, sim? Então, as 6 primeiras anteriores da torácica interna e as 6 últimas se originam da musculofrênica, ok? Intercostais anteriores. 6 primeiras da torácica interna, 6 últimas da musculofrênica. Agora vamos para a parte de trás. Na parte posterior, como é que vamos encontrar? Aqui na parte posterior temos também 12 de cada lado, sim? Do lado direito e do lado esquerdo. Lembre que é de cada lado. Por exemplo, eu só mostrei aqui de um lado na parte anterior, desse lado, mas desse lado também tem. É igualzinho do lado direito e do lado esquerdo. Vamos aqui para a parte posterior. Aqui na parte posterior também encontramos 12, né? E como que vamos fazer? Aqui tínhamos uma artéria que aprendimos agora. Se chama intercostal suprema, do lado direito e do lado esquerdo. A intercostal suprema, eu falei para vocês que origina intercostais posteriores. Quantas? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, as três primeiras intercostais posteriores se originam justamente da intercostal suprema, sim? E depois disso temos o quê? Depois disso temos as 9 últimas. 9 últimas, sim? Aqui, as 9 últimas. As 9 últimas, aqui, 9 últimas de cada lado, 9 últimas posteriores, se originam diretamente da aorta, sim? Diretamente da aorta, sim? Então, as 3 primeiras posteriores da intercostal suprema, as 9 últimas posteriores diretamente da aorta. Isso aqui pode variar. A de cima pode originar 2 artérias, a de baixo pode originar as 10 últimas. Mas vamos a falar dessa forma aqui para tentar deixar de forma fixa, tá bom? Las 3 primeras de la intercostal suprema. Las 9 últimas puede originarse directamente de la aorta, ¿sí? Y con eso finalizamos las arterias intercostais, ¿ok? Muy bien. Essas artérias intercostais normalmente se anastomosam aqui no espaço intercostal. Aqui, por exemplo, estamos vendo a intercostal posterior, que está saindo da aorta, seria uma das 9 últimas, né? Aqui, por exemplo, estamos vendo a intercostal anterior, que se origina, por exemplo, da torácica interna nessa imagem, sim? Ou seja, seria uma das 6 primeiras. E elas se anastomosam aqui no espaço intercostal, se unem, tá bom? As anteriores e as posteriores. Posteriores e anteriores se anastomosam nesse espaço
intercostal. E com isso, sim, finalizamos a série de vídeos de artérias do tórax, ok? Para finalizar o conteúdo que tínhamos programado para essa semana, falta uma aula, que é a aula de vasos do pulmão. E com isso, finalizamos o conteúdo da semana, tá bom? Muito bem. Vou estar passando depois para vocês essa última aula. Sim? Tchau, tchau.